Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela presença. A nossa proposta hoje é trazer algumas reflexões sobre como Jesus Cristo, um pouco de algumas passagens da vida dele aqui na Terra, e de como Jesus Cristo chega até a doutrina dos Espíritos e as implicações da moral cristã para a doutrina dos Espíritos e como isso interfere no funcionamento de uma casa espírita. Afinal de contas, Jesus Cristo e sua moral cristã é um dos princípios da doutrina, que também tem como princípios Deus, a reencarnação, o livre-arbítrio, a comunicação com os polissistemas materiais e espirituais. E ao longo dessa trajetória de falar de Jesus Cristo, de falar da doutrina, vamos também sempre falar de instrução. Jesus Cristo, em cada palavra que ele trazia aos seus contemporâneos de 2000 anos atrás, e inclusive para nós hoje também, porque essas mensagens, muitas delas estão documentadas no Novo Testamento, ele sempre trouxe alguma instrução. Às vezes até com o olhar, ele não falava nada, nada dizia, mas a pessoa já percebia ali o que estava acontecendo. Como às vezes acontece com nossos pais, nossas mães, com o olhar que eles nos dão, um professor, a gente já percebe que ali eles estão dizendo alguma coisa, seja de aprovação, de reprovação, ou tentando trazer alguma informação que nos engrandeça. E por que falar de instrução? Nós evoluímos quando nós fazemos perguntas. E a partir de uma resposta vamos fazendo outras perguntas e assim nós vamos compreendendo mais a vida e entendendo um pouco mais sobre nós. Mesmo quando as respostas às nossas perguntas são satisfatórias, quando nós estamos satisfeitos com essas respostas, nós deveríamos nos perguntar, por que eu estou satisfeito? Por que essa resposta me agradou? O que significa esse me agradar? Por que está me agradando? E da mesma forma devemos perguntar tudo, inclusive sobre Deus. Qual que é o significado de Deus na minha vida? Por que eu tenho fé em Deus? Por que quando eu faço prece, eu chamo por Jesus Cristo, chamo por um espírito amigo, ou peço auxílio de um santo, para aqueles que têm alguma influência católica? Por que esses questionamentos são tão importantes? A gente vai sempre aprender algo com eles. A Marinda Fidelis, que é um dos espíritos que nos orienta nessa casa, ela diz que a doutrina dos espíritos quer ensinar ao homem a coerência no agir em face da pluralidade da vida material e unidade da vida espiritual. A educação espírita visa formar e aperfeiçoar o espírito humano. E o Mauri Rodrigues da Cruz, ele acrescenta que o grande déficit humano, o nosso grande déficit, é a falta de confiança em nós mesmos. É o autoconhecimento. Nós conhecemos poucos de nós e, portanto, temos pouca confiança em nós e também nos deveríamos instruir sobre isso. E que o êxito espiritual na vida, ele vai sempre para aqueles que têm disposição para se instruir, para aprender, para procurar, para dialogar, que estão abertos às instruções que chegam, ainda aquelas que ao primeiro momento talvez não agradem, mas que ali eles podem fazer uma reflexão. São esses espíritos fortes que esse nosso êxito espiritual, ele acontece quando nós nos sensibilizamos para toda a força que nos cerca. Quando nós conseguimos ali nos sensibilizar, prestar atenção e tirar ali alguma instrução de tudo que está à nossa volta. E por incrível que pareça, nós gastamos muito tempo com instruções para a matéria. Não que seja ruim, nós precisamos nos instruir para a matéria, precisamos trabalhar,
precisamos aprender profissões, precisamos alimentar, de vestir, de nos transportar de um espaço para outro. Então precisamos nos instruir para a matéria. Mas e a instrução para o amor? Quanto tempo nós gastamos do nosso dia para nos instruirmos para o amor? Para entender o que é uma harmonia, entender o que é um diálogo, entender o que é um abraço, entender o que é um afeto. Foi isso que Jesus Cristo veio nos mostrar. E a gente vai tentar passar aqui por alguns momentos para tentar entender a força de Jesus Cristo, a força desse Espírito que viveu 33 anos na Terra, na última encarnação, e quantas mensagens ele nos trouxe. E para nos ajudar a entender como essas mensagens de Cristo chegam à doutrina dos Espíritos, eu trouxe parte do capítulo 14 do Evangelho de João, do Novo Testamento. Pincelei ali alguns versículos, não todos. É um diálogo, se eu não me engano, de 32 versículos, deve ter uns 14 aqui. Um diálogo lindo e muito emocionante, talvez por ser um diálogo quase de despedida. Era um momento que Cristo, ele sabia que ele estava perto, muito próximo do desencarne, e ele dialogando com os apóstolos, alguns fazendo pergunta, o Filipe, Judas, tem outro também que a Bíblia traz nessa passagem questionando Jesus Cristo, como que vai ser agora, não teremos mais você perto de nós, você é a nossa grande referência. E eu fiquei extremamente emocionado ao ler esse capítulo e fiquei imaginando como que é para cada um de nós, como que seria para cada um de nós nos despedir da pessoa que a gente mais ama. Quando a gente imagina que talvez nunca mais vai ver, pelo menos em carne e osso, aquela pessoa. Você saber que está nos últimos momentos ali, você te despedindo daquela pessoa, tendo consciência do valor daquela pessoa para a sua vida, de tudo que ela te ensinou, de uma pessoa que com uma palavra conseguia tirar alguém do fundo do poço, uma pessoa que estava totalmente jogada às margens da sociedade, cruelmente condenada pela sociedade, mas que Cristo ia lá e trazia aquela pessoa e fazia aquela pessoa se sentir novamente um ser humano. Como que é despedir de alguém que com uma simples imposição de mãos curava doenças, curava lepras, fazia pessoas levantarem e andar novamente. Faziam aquelas pessoas totalmente desanimadas com a vida, se enxergarem novamente e reconhecerem dentro de si a força que cada um tem. É mais ou menos essa emoção que eu senti pensando quando eu li essa mensagem de Jesus Cristo no Evangelho de João. E nos versículos que eu trouxe, ele diz o seguinte: na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para a casa do meu Pai. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos trará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não dou como o mundo dá. Não se atemorizem. Ouvistes o que eu disse. Vou e venho para vós. Vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Mas é para que o mundo saiba que eu amo meu Pai e faço o que meu Pai mandou. Imaginem, mesmo nesse discurso de despedida, Cristo ali, ele entendendo a situação dos apóstolos ali, que tinham tanta confiança nele, os apóstolos se sentindo inseguros de perderem aquela referência que estava indo para uma outra morada do Pai, sem saber o que fazer. Mesmo Cristo, nesse momento, ele estava ali trazendo mensagens de esperança, mensagens de consolo, tentando levar alguma leveza para os apóstolos e dizendo a eles que outro Consolador virá e que esse Consolador, esse novo Consolador, ficará com os apóstolos. E aí podemos entender os apóstolos como a humanidade, porque Cristo, tudo que ele dizia, a mensagem de Cristo, assim como a mensagem dos Espíritos, é uma mensagem universal. Ali tem valores individuais, cada um vai receber, trazer essas mensagens para si, e de acordo com o que cada um está vivendo, vai entender aquelas mensagens para si, como se fossem exatamente para aquela pessoa. Mas são mensagens universais, elas valem para todo mundo. São mensagens de consolo, de afeto para toda a humanidade. E Cristo disse que traria outro Consolador viria, que Deus enviaria para a humanidade outro Consolador. E que esse Consolador ficaria com a humanidade para sempre, que seria o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho ele sempre traz passagens do Novo Testamento da Bíblia, dos Evangelhos de Lucas, Mateus, Marcos e João, algumas referências a Paulo também, o apóstolo Paulo, e depois vem algumas instruções dos Espíritos sobre aquelas mensagens. Ali tem uma variedade enorme de Espíritos, desde pessoas muito conhecidas ao longo da história, como outras anônimas. Mas algumas instruções vieram desse Espírito de verdade, que está sendo citado aqui. E no Livro dos Médiuns, na parte final do Livro dos Médiuns, há uma mensagem também do Espírito da verdade, e ele dizendo que raramente ele se manifestava e principalmente ele não se identificava quem ele era. Por isso ele chamava o Espírito de verdade. E desse Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns inclusive tem um cuidado enorme, e foi a primeira vez que eu vi esse esclarecimento em uma das obras básicas do Espiritismo, nessa mensagem do Livro dos Médiuns, dizendo que aquela mensagem era de Jesus Cristo, que ele era Jesus Cristo que estava trazendo aquela mensagem dos Espíritos, para os Espíritos encarnados. E por isso o Livro dos Médiuns tem todo esse cuidado ao falar sobre o Espírito de verdade e sobre o Consolador. E então, a doutrina dos Espíritos vem nos falar sobre a chegada desse Espírito da verdade, esse Espírito de verdade. A doutrina foi codificada entre 1857 e 1868, quase ali perto de 1700, 1800 anos depois de Jesus Cristo. E o Espírito da verdade disse: venho como outrora vim aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e levantar as ondas. Revelei a doutrina divinal. Como ceifeiro,
reunia em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, a todos que sofrei. Como ceifeiro, reuni os feixes do bem esparso e os ajuntei. O bem estava em toda a humanidade, porque em cada um de nós há um pouco de bem. Mas Jesus Cristo, como já havia feito há 2000 anos atrás, ele compilando ali em todas as suas mensagens, todas as virtudes, tudo de mais importantes em termos de conhecimentos morais para uma vida mais afetuosa, mais amena, mais leve aqui na Terra, apesar de todos os problemas que a Terra tem. Ele bondosamente e amorosamente foi juntando ali em poucos livros. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais mutuamente, e que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a dos que já não vivem na terra. Então esse Espírito da verdade, Espírito de verdade, nos falando na doutrina dos Espíritos, que a partir daquele momento, ele trazendo de uma forma mais clara, porque essa comunicação entre encarnados e desencarnados, ela existe desde sempre, inclusive o próprio Moisés era um grande médium. Se a gente pensar nos grandes escritores da antiguidade, principalmente da Grécia, quando a gente volta em Sócrates ali, o Emmanuel diz para o Chico Xavier que o valor de Sócrates é talvez comparável ou maior do que de muitos profetas que estão no Antigo Testamento da Bíblia. Então a comunicação entre encarnados e desencarnados, ela sempre existiu. Mas com o advento da doutrina dos Espíritos, essa mensagem veio ficar mais clara, dizendo que a morte não existe. Socorrais mutuamente, socorrais uns aos outros. E vocês podem ouvir não mais só a voz de profetas e de apóstolos, mas a de todos que já não vivem na terra. E aí mais uma mensagem de consolo, de afeto para cada um de nós. Imagina quão grandioso deve ser a gente conseguir uma comunicação com o pai, com a mãe, com a avó, que já desencarnou. Imagina a emoção que deve ser para as pessoas que conseguem isso. Claro que não é fácil. Primeiro, precisa de Deus, o Criador, autorizar quem já desencarnou vir aqui, trazer alguma mensagem. Segundo, é necessário que quem vai receber aquela mensagem tenha merecimento para tal, tenha condição de receber aquela mensagem. Até porque as mensagens espíritas, assim como a mensagem de Jesus Cristo, ela tem esse caráter universal. São mensagens que valem para toda a humanidade. E por isso, o grande valor, e a gente sempre trabalha as obras de Chico Xavier, de Mauri Rodrigues da Cruz, de Divaldo Franco e de alguns outros, Ivone Pereira, que conseguiram fazer essas comunicações e trazer essas mensagens tão valiosas. E por que a necessidade de nos instruirmos sobre todas essas mensagens? Porque a instrução para a vida é muito abrangente. Às vezes, nós fazemos palestras aqui nessa casa espírita, trazemos elementos da física, da química, e muita gente deve assustar e pensa, mas isso é espiritismo? Isso é doutrina dos espíritos? A doutrina dos espíritos, embora muitos procuram casas espíritas apenas tentando comunicação com desencarnados, é uma doutrina da vida. É uma doutrina que fala de tudo, sem preconceitos, sem nenhum preconceito. Jesus Cristo conseguiu abraçar a humanidade porque ele não perguntou que roupa ninguém vestia, que profissão executava, qual é a orientação sexual de ninguém, com quem dormia, o que fazia.
se a profissão que a pessoa exercia remunerava bem ou remunerava mal, ele simplesmente abraçava. Abraçava e trazia valores profundamente morais e que eram extremamente importantes para a vida de todos nós. Por isso a Marina Fidelis nos diz que o centro espírita deve ser encarado como uma agência, um laboratório, que procura por todos os meios viabilizar a realidade da vida em toda a sua extensão. Por isso nós trazemos artes, trazemos literatura, a literatura clássica principalmente, tudo que tem algum valor moral e que nos ajuda a compreender a vida, seja na ciência, na tecnologia, nas artes, na literatura, na filosofia, na religião, é de importância para a doutrina dos espíritos. E quando Marina Fidelis diz por todos os meios que agregam esses valores morais cristãos. E quando nós vamos nas obras de Emmanuel e André Luiz com Chico Xavier, e também nas obras de Leocádio Zé Correia, Marina Fidelis e Antônio Grimm, com Mauri Rodrigues da Cruz, ali nós vamos vejam a abrangência da situação, principalmente no livro Consolador, mas também nas obras básicas da doutrina. Nós vemos ali informações sobre química, física, biologia, botânica, saúde, medicina, psicologia, sociologia, filosofia, economia, engenharia, arte, razão, intelectualidade, dor, personalidade, trabalho, religiões, casamento, paternidade, Jesus Cristo, Antigo e Novo Testamento, Espiritismo, mediunidade, amor, perdão, fraternidade, fé, benzeduras, educação, inclusive sexual, amizade, sobre todos os nossos deveres, sobre a célula, alimentação, aborto, suicídio, eletrônica, o átomo, circuito elétrico, correntes mentais, sono. Tudo isso está na doutrina dos Espíritos. Isso aqui é um pouco do prefácio do Consolador, uma das obras que eu considero mais importantes do Chico Xavier. Então é uma doutrina muito abrangente. E ela sempre traz esses assuntos, não se acovarda em nenhum assunto, porque todos eles são de importância da vida, por mais que sejam polêmicos. Infelizmente, nós não temos maturidade para falar de política na casa espírita e até para as discussões, às vezes, dentro da própria família, porque quão relevante é falarmos de política hoje. Quão relevante é entendermos a importância daqueles que vão formular as nossas leis, que vão executar orçamentos, que vão executar como funciona a saúde, a educação, a segurança de municípios, de estados e de um país. Todos esses assuntos são de importância para o Espiritismo. E quando o Espiritismo traz assuntos polêmicos, como é o aborto, como é o suicídio, é sempre com uma visão de amor, sempre dizendo: Deus é Pai. Deus não abandona nenhum filho, nem aquele que tirou a sua própria vida em uma encarnação. Ele vai ser acolhido. Ele é filho de Deus como qualquer um de nós. Ele vai refletir, vai fazer os aprendizados, vai refletir sobre as atitudes dele, mas ele vai ser acolhido, como qualquer um de nós é acolhido. E dentro dessa moral cristã, e trazendo a moral cristã para o funcionamento da casa espírita, a Bíblia, no Novo Testamento, ela nos traz uma passagem que muitos entendem como uma passagem polêmica, que traz um Jesus Cristo aparentemente violento, que é na mensagem que fala sobre a purificação do templo, que é uma atitude que Jesus Cristo fez instruindo. Exatamente porque em todos os momentos da nossa vida, seja no nosso microambiente, na nossa casa, no nosso trabalho,
até no funcionamento de um país, quando algo foge de uma ordem natural, de uma ordem moral, necessariamente essa ordem vai ser reorganizada. E foi isso que Jesus Cristo fez no templo. Nas nossas casas, quando alguém está com uma crise emocional muito forte ou com uma crise de saúde biológica forte, isso envolve todos que estão ali à volta. E é natural, é nosso papel, nós precisamos acolher quem precisa. Nós precisamos reorganizar aquela ordem. É o dever da família, é o dever dos amigos, é o dever da sociedade. O Marco Aurélio, ex-imperador romano, que foi quase contemporâneo de Jesus Cristo, ele dizia que o natural do ser humano é fazer o que é bom, é praticar as virtudes, a paz, a harmonia, a solidariedade, a amizade, o respeito, a tolerância. E quando foge disso, o que está em sua volta precisa se reorganizar. Imaginemos agora, infelizmente estamos vivendo uma situação complexa no conflito no Oriente Médio, que está tomando dimensões muito preocupantes. Hoje, inclusive, agravou um pouco mais. Precisamos fazer prece. É o mínimo que nós podemos fazer, estando longe, para que aquela ordem daquela região volte para algo considerado mais próximo da normalidade, de mais respeito, para que se evitem mais mortes, mais desencarnes prematuros. Todo desencarne prematuro, toda destruição prematura é um entrave ao desenvolvimento da humanidade. É uma mensagem que já está no livro dos Espíritos. E Jesus Cristo, ele veio naquele momento, nessa mensagem de purificação do templo, para reorganizar uma ordem. O Evangelho Espiritismo diz, e é uma mensagem que ela vem de todos os evangelhos do Novo Testamento, está em Marcos, em Lucas, em Mateus, em João, alguns com um pouco mais de informações que outros, mas está em todos. Diz que Jesus, entrando no templo, começou a expulsar dali os que vendiam e compravam. Derrubou mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo, os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. E aí a gente precisa de voltar um pouco na história e entender por que Jesus Cristo disse naquele momento que aquela casa que era para ser um espaço de instrução e de amor, estava se transformando em um covil de ladrões. E por que desde a mensagem inicial de Jesus Cristo e da doutrina dos Espíritos, aquela compreensão não basta? Porque nós ainda não compreendemos efetivamente as mensagens de Cristo, assim como não compreendemos efetivamente a mensagem dos Espíritos. E precisamos a cada dia trazer um pouco mais de informações, um pouco mais de entendimento para evitarmos interpretações equivocadas. A Marina Fidelis diz que quando nós espíritas interpretamos mal o discurso dos espíritos, nós acabamos atribuindo sentido equivocado à doutrina dos espíritos. E muito provavelmente, quando nós entendemos que ali Jesus Cristo teve uma ação violenta, é porque nós estamos fazendo uma interpretação equivocada da real ação de Jesus Cristo. O Kai Barchutel, que é um grande estudioso da Bíblia e também da doutrina dos Espíritos, eles nos chamam a atenção para a gente voltar na história um pouco e entender como funcionava essas casas, tanto as sinagogas quanto os templos na época.
Algum tempo antes havia sido criado naquela região algumas instituições com o fim de estudar os ensinamentos e instruir sobre os ensinamentos. E os ensinamentos ali eram as leis, de se ensinar as leis e como aquelas leis se aplicavam à vida cotidiana. Essas instituições, pelo fato de terem esse caráter instrutivo, de ensinar as pessoas, elas adquiriram uma grande credibilidade e foram criados erguidos edifícios para que houvesse um espaço adequado para os anciões, que eram considerados os príncipes da fé na época, para que os anciões ensinassem essas leis e como elas se aplicavam. Essas instituições eram as sinagogas, que no grego, que vem do grego sinagogue, alguma coisa assim, significa assembleias, onde pessoas se reúnem para discutirem e entenderem os fatos. Inclusive crianças, em algumas situações, poderiam ali tinham ensinamentos voltados especificamente para as crianças, como funcionam algumas criações, algumas casas espíritas hoje e também algumas casas de outras religiões, que também têm os momentos de estudo e de ensinamento. Os templos, contudo, eles seguiram essa característica das sinagogas, só que eles acrescentaram um pouco mais. Eles levaram ali um culto mais da fé, e esses templos, com o passar do tempo, eles foram se voltando para o culto exterior, para as aparências, para o que não exatamente para uma palavra para uma reflexão da vida no sentido mais de introspecção, de voltar para dentro de nós, mas para algo mais exterior. E ao voltar para algo exterior, foi tomando dimensões ali muito graves, tomando caráter praticamente de mercancia, de se vender sacramentos, de se vender quase tudo que se podia. E no momento que Cristo chegou ali, haviam pombos, haviam bois, haviam cabritos, coisas desse tipo. Eram casas muito espaçosas, então o espaço que era inicialmente para se discutir a vida, virou mercancia. Talvez por isso o apóstolo Paulo, em determinada passagem, ele diz que nem tudo que a lei me permite me convém. Apóstolo Paulo, ao ser perguntado por que ele, ao divulgar as mensagens de Jesus Cristo, ele não aceitava salários, não aceitava recompensas de outras pessoas como remuneração, ele diz: olha, eu prefiro viver da minha profissão, porque a partir do momento que eu começar a sujeitar a receber recursos financeiros de outras pessoas, é mais provável que eu me submeta a algum tipo de corrupção. E ali eu posso deturpar a mensagem de Jesus Cristo. E não é esse o propósito de Cristo. E Cristo ali, ele fez a mesma coisa. E infelizmente, talvez aí a arte, que é um dos grandes instrumentos de ensinamento para a vida, a arte contribuiu para se propagar a mensagem de Jesus Cristo. Em alguns museus mundo afora, e antigamente, principalmente até perto de 1600, grande parte dos artistas, eles retratavam figuras da Bíblia, eles retratavam ali Jesus Cristo com um chicote na mão, açoitando pessoas, quase igual a gente vê nos livros de história aqui, os feitores açoitando escravos no Brasil. O que é totalmente descabido levar isso para a imagem que a gente tem de Jesus Cristo trazendo uma mensagem de paz, de serenidade e harmonia. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que ao expulsar do templo os mercadores, Cristo condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de estipular preço a nada.
Inclusive, muitos perguntam, mas a casa espírita, a reciclagem está aberta? É gratuito? É gratuito. É uma casa, é um espaço de aprendizado, de instrução. Por isso a gente tem uma biblioteca com literatura espírita e não espírita, de que as pessoas se instruam, elas construam suas próprias ideias. O papel da doutrina dos espíritos é descrever, não é prescrever. É um grande ensinamento da Marina Fidelis. A doutrina dos espíritos não prescreve, ela descreve os fatos, traz questionamentos críticos para que cada um construa os seus entendimentos. Um dos princípios da doutrina dos espíritos é o livre-arbítrio. A partir do momento que nós começarmos a dizer faça isso ou faça aquilo, já não é mais doutrina dos espíritos. Estaremos maculando um dos princípios da doutrina. E no livro O Espírito do Cristianismo, Caibar Schutel diz: Jesus não espancou ninguém, nem mesmo as ovelhas, nem os bois. Ele exerceu uma ação física semelhante à nossa, quando expulsamos do nosso quintal um boi ou um cabrito. Ele se muniu de uma vara ou um relho, que é alguma coisa feita de couro ali, fazendo esses animais saírem de onde não deveriam estar. Nem os próprios bois, nem os próprios pombos, Jesus Cristo espancou. Quanto mais gritar com pessoas, espalhar, jogar objetos pelo chão. Há algumas hipóteses que são levantadas, inclusive, que esses objetos foram jogados no chão naquele momento ali, porque Jesus Cristo, com toda a sua autoridade, nessa passagem da Bíblia, ele já era uma pessoa conhecida. E onde ele chegava, todos já entendiam sua moral. E quando ele chegou ali, aqueles que estavam profanando as mensagens que deveriam ser a síntese daquela instituição, eles próprios espontaneamente já correram e já jogaram as mesas no chão e coisas caíram. Não porque Jesus Cristo, ele por si próprio, derrubou mesas, derrubou cadeiras e jogou objetos no chão. E essa mensagem traz um grande questionamento para nós, para cada um de nós. Até que ponto cada um de nós não está se vendendo? Até que ponto cada um de nós não estamos vendendo nossos valores, aquilo que de mais caro está em nós? E quando nós nos assustamos, que já nos deixamos seduzir tanto, e que nunca é tarde, é muito bom que façamos isso, o questionamento está aí para isso, a instrução, que é o objeto dessa fala de hoje, está aí para em qualquer momento nos mostrar, na medida do nosso possível, até que momento nós não estamos nos vendendo, não estamos nos deixando levar pela sedução de tudo que nos cerca e deixando nossos valores morais, aquilo que é mais caro, mais importante para nós, o respeito à família, o nosso tempo com o pai, o tempo com a mãe, o tempo para uma casa de reflexão, para uma casa religiosa, e aí pode ser uma casa qualquer que eu digo no sentido de qualquer outra religião, não necessariamente espírita, mas uma casa que nos faça questionar e nos faça se sentir ali acolhido e nos trazer valores que nos aproximam de Deus, nosso Pai. E por isso que a transformação começa em cada um de nós. A Marina Fidelis nos diz que a doutrina dos Espíritos propõe grandes transformações, a começar sempre pelo indivíduo. Só haverá uma nova ordem social e moral se o ser humano alcançar individualmente um novo estágio moral. Qualquer casa religiosa, qualquer cidade, qualquer estado, qualquer país, só vai conseguir mudar de fato quando houver uma mudança individual interior e as pessoas que ali habitam começarem a refletir melhor sobre a vida, a estudar melhor, a instruir mais sobre os candidatos e pensarem: por que esse merece meu voto? Quais interesses esse candidato está defendendo?
Será que os interesses dele condiz com os meus interesses? Sejam morais, principalmente, idealmente seriam interesses morais, mas talvez até materiais. Quem sabe candidato X ou candidato Y defende mais emprego nessa determinada área que me traz mais valores, que condiz mais com a realidade atual. E Emmanuel, em conversa, em diálogo com Chico Xavier, diz que a doutrina espírita, revivendo o cristianismo puro, é a religião do esclarecimento livre, do desprendimento, da solidariedade, do pensamento reto e da assistência gratuita. Os espíritas não podem se esquecer de que são chamados a reviver o cristianismo puro, a fim de que as leis do bem eterno funcionem na responsabilidade de cada consciência. É pensamento livre. Cada consciência, de acordo ao que ela consegue alcançar, vai trazer uma forma de pensamento. Assistência espírita é uma assistência gratuita, como Paulo propôs. Se a gente começa a aceitar recursos financeiros, talvez ali a gente se sujeite mais a algum tipo de corrupção para ter mais recursos financeiros. Me lembro que quando inauguramos essa casa espírita, no dia da inauguração e em outros momentos, nós estávamos muito preocupados porque fazíamos reuniões com poucas pessoas, menos de 10 pessoas aqui numa casa que funcionava nos fundos. Já chegamos a fazer reuniões com uma pessoa e os nossos espíritos orientadores, eles diziam: vão e façam pelo menos uma prece, ainda que estejam só uma pessoa, porque ali há também muitos desencarnados. E quando vocês estão ali, e talvez até fazendo uma prece em voz alta, ainda que sozinhos, vocês reforçam para vocês mesmos os valores cristãos, e os espíritos desencarnados, eles usufruem daquele momento. Eles também levam para eles as instruções que aquela prece pode trazer. E nós estávamos muito preocupados com o público, com qual público conseguiríamos atingir, não tínhamos público. E a Anissete Bruno, que desencarnou em pouco tempo, uma atriz bem conhecida, ela nos disse: não preocupem com quantidade, preocupem com qualidade. É a qualidade do pensamento, é a qualidade moral que vai construir os espaços. E principalmente no exercício mediúnico, que é os estudos que nós fazemos aqui nas quintas-feiras, quando os grupos são menores, as discussões fluem mais. A gente consegue fazer mais convergências. Na medida que os grupos de estudos, o grupo vai aumentando, o ideal é dividir em grupos menores para que cada um consiga expor melhor suas ideias, trazer seus conhecimentos e fazer diálogos ali com mais consistência. E por fim, uma mensagem do Emmanuel com Chico Xavier para os espíritas, chamando-nos a atenção para nos instruirmos. Quando puderdes, não se restringam ao amparo da superfície, imperioso tratar as águas da fonte. No entanto, cansar-nos-emos se não lhes resguardarmos a limpeza do nascedouro. Educação e reeducação constituem a síntese de toda a obra consagrada ao aprimoramento do mundo. Em síntese, o que ele está chamando ali, vai na fonte, tente modificar a fonte. Se você não consegue modificar a fonte, você vai ficar ali enxugando o gelo. Você conserta agora, o problema aparece de novo, porque você não alterou a fonte. Foi o que Helena Tipoff chamou a atenção, que é outro espírito instrutor dessa casa, quando ela chegou aqui ao Brasil, especialmente em Belo Horizonte, e questionou: olha, são tantas pessoas na rua, são tantas crianças na rua, sem escola, o dia inteiro na rua, vocês não estão vivendo guerras, não tem convulsão social,
Onde estão as escolas? E ali ela começou a agir para transformar a vida daquelas crianças e tirá-las daquele ambiente. Gastam-se verbas fabulosas em apetrechos bélicos, mas raro alguém com abnegação para assistência gratuita aos semelhantes para lhes pacificar o raciocínio conflituoso. Gasta-se recursos absurdos. Infelizmente, o que temos visto nesses últimos 2 anos é países tentando aumentar o orçamento para essa questão de proteção, para a questão bélica. Mas se em vez disso, enviarmos esses recursos, inclusive financeiro, para a educação do ser humano, para que ele pacifique esse raciocínio. É possível fazer isso. Muitas pessoas, o irmão Leocádio diz que muitas ali que talvez estão à beira de tirar a própria vida, com a prece que a gente faz, uma prece efetiva pode chegar àquelas pessoas. Da mesma forma, uma prece efetiva, uma palavra amiga de alguém próximo ali que tem uma moral, que tenha uma autoridade moral sobre aquela pessoa que está vivendo em conflito, principalmente se for alguém que tenha poder de decisão em um país, em um poder judiciário, legislativo ou executivo, quem sabe consegue pacificar aquele raciocínio e modificar aquela ideia. Espantamos diante do desajustamento juvenil, mas pouco realizamos para a criança encontrar no lar o necessário desenvolvimento com segurança de espírito. Nos assusta vermos atitudes do adolescente, de determinados adolescentes, mas o que está sendo feito efetivamente ali na base, na origem, para que ele não chegasse a esse desajustamento. Criamos instituições destinadas à cura de desequilíbrios mentais, mas quase nada fazemos para afastar de nós mesmos os nossos vícios de pensamento. Irmão Leocádio nos diz que todas as nossas ações, elas começaram no nosso pensamento. E quando o nosso pensamento está cheio de vício, se a gente não começa a modificar no pensamento, a gente corre sério risco de levar esses vícios para as ações. Bradamos contra os desregramentos de muitos, mas na maioria das circunstâncias somos os primeiros a exigir lugar na carruagem do excesso, reclamando direitos e privilégios, esquecendo dos deveres que a vida nos preceitua. É muito fácil a gente reclamar direitos, mas e os nossos deveres? Quais são os nossos deveres? Será que nós estamos cumprindo com nossos deveres? Os Espíritos, em vários momentos, desde a codificação da doutrina, nos chamam a atenção para os nossos deveres, que de certa forma também é o que Jesus Cristo fez, é o que o Viktor Frankl tem feito na logoterapia, que é uma proposta de psicoterapia que traz a religião para a psicoterapia, ele dizendo que a origem de tudo está nos deveres. Quando nós cumprimos os nossos deveres, talvez a gente nem precise de reclamar direitos. Combatemos câncer, poliomielite, verminose, mas busquemos igualmente extinguir a toxicomania, a preguiça e a intemperança, que muitas vezes preparam a delinquência e a enfermidade. O Emmanuel está querendo dizer aí que talvez tudo que a gente vê com delinquência e enfermidade começou ali com alguma coisa tóxica, com alguma preguiça, uma falta de atitude ou com alguma intemperança. Naqueles momentos que a gente não para fazer uma respiração, para lembrar que somos filhos de Deus, pedir a ajuda de Jesus Cristo ou de um Espírito amigo que a gente tenha confiança. Para isso, e para que nos disponhamos à conquista da vida vitoriosa, é que o Espírito de verdade nos advertiu claramente: espíritas, instruí-vos. É nesse sentido de instrução que essas mensagens de hoje, a intenção foi chamar a intenção para essas instruções que já vieram com Jesus Cristo
e que depois ele disse que o que ele falou viria de forma mais clara no Espírito de verdade, que para a gente veio, para nós espíritas e estudiosos da doutrina dos Espíritos, entendemos que veio com a codificação da doutrina, mas que lá na codificação os Espíritos já disseram que não era suficiente, que novas mensagens viriam. O Chico Xavier, por meio de Emmanuel, disse depois também que novas informações viriam por meio da ciência, da filosofia, da religião, da arte, da literatura. Há sempre ali novas instruções chegando em formas diferentes, porque cada um de nós talvez enxergue essas instruções de forma diferente. Então eu gostaria que cada um de nós voltássemos para os nossos lares, pensando nessas instruções, observando mais a nossa volta, prestando mais atenção no voo dos pássaros, do balançar de uma árvore, em como a primavera, o verão, o outono, o inverno transformam tudo à nossa volta, mas que às vezes vem um fogo intenso que parece que destrói tudo, mas com a chuva renasce. E a nossa vida também é assim. Outro dia, indo para uma cidade perto de Ouro Preto, eu vi uma floresta que tudo em volta estava queimado. E no meio tinha sobrado um ipê amarelo, que o caule dele estava aparentemente todo queimado. Mas tinham duas florzinhas de ipê amarelinhas ali no meio daquelas cinzas. E às vezes nós estamos assim na nossa vida. Estamos quase nas cinzas, mas tem sempre uma flor. Jesus Cristo, nosso Mestre Maior, Deus, nosso Pai, os Espíritos, amigos, nossos amigos encarnados estão sempre à nossa volta e toda a natureza para nos instruirmos. Nós vamos agora para um momento de paz.